Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do tópico 6 de computação para engenharia, que estamos falando sobre vetores. Esse é o vídeo de número 4. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Muito bem, nesse videozinho vamos falar sobre a compilação e execução dos exemplos que vimos no vídeo anterior, nos slides do vídeo anterior. Primeiro, aqui estamos com o exemplo notas.cpp. Todos esses exemplos, claro, vocês têm à disposição na página do curso, dentro da plataforma Aprender. Então, vocês são fortemente incentivados a abrir também esses exemplos e executar no computador de vocês, mas vamos fazer aqui também um passo a passo. Bem, a gente já discutiu os comandos em detalhes no vídeo anterior. Aqui, só recapitulando, nesse exemplo aqui nós temos a leitura de um conjunto de notas dentro de um vetor chamado nota, que tem tamanho máximo 100, e aí eu vou ler um número de n notas, e aí eu faço a repetição desse processo de leitura até atingir justamente o valor n. Feita essa leitura no vetor nota, eu posso percorrer mais uma vez esse vetor, primeiro para fazer a soma dessas notas e assim obter a minha média, como está aqui sendo calculado nas linhas 17 e 19, como também com a média calculada, percorrer mais uma vez o vetor nota para tirar o cálculo dos desvios quadráticos em relação à média, somar esses desvios quadrados e ter daí o resultado do desvio padrão, podendo daí exibir essas duas informações na saída padrão do meu programa. Então vamos fazer a compilação e execução aqui. Vai demorar provavelmente um pouquinho mais por conta da máquina virtual estar sendo executada junto com a gravação aqui do vídeo. Então vamos esperar. Agora sim, compilação feita, estamos executando o programa. Então se eu digito, por exemplo, 4 alunos, 7.4, 9.2, 8.5, 6.1, e aí você tem o resultado tanto de leitura bem-sucedida das notas como da média e do desvio padrão. Agora, o outro exemplo é o exemplo poly.cpp, referente ao problema da representação dos polinômios. Então, eu uso um vetor chamado coef aqui para representar polinômios de grau até 25. Ele precisa ter 26 elementos, porque eu vou ter que justamente usar as posições de 0 para representar o termo de grau 0, até a posição 25 para representar o termo de posição de grau de ordem 25. Então, aqui eu tenho primeiro um processo de leitura desses coeficientes para depois eu fazer a impressão desses coeficientes de forma formatada com a expressão completa de um polinômio, né? Fazendo o coeficiente vezes x elevado à ordem daquele coeficiente do polinômio. Então, vamos também fazer a compilação e execução aqui. O programa aqui está gerando um warning, mas não há problemas demais. Ele está só sugerindo para a gente colocar chaves para tirar a ambiguidade, né, se você tiver algum comando else. Então aqui, por exemplo, eu vou digitar um polinômio de ordem 4. Então vamos por 3.2 menos 2.1, 2.5, aqui eu vou fazer termo 0, polinômio de ordem 1, e aqui vai ser 12. E aí então você tem a impressão da forma bonitinha do polinômio aí, ó, 3.2 elevado a x à quarta, menos 2,1 vezes x ao cubo, mais 2,5 vezes x ao quadrado, mais 12.
Então tá aí também o exemplo do uso de vetores para a representação dos coeficientes de um polinômio. Eu posso daí também trabalhar em cima desse exemplo um programa que faça soma de polinômios. Basta eu ter acesso aos vetores de coeficientes e somar os coeficientes com a ordem correta. E por fim, os exemplos da busca, da operação de busca dentro de um vetor, em que eu tenho uma lista de valores e aí eu faço a minha busca através, primeiro dessa forma sintética aqui de repetição, em que eu faço já a condição de repetição já ser também a comparação com a chave, repetir enquanto a comparação com a chave for diferente, e aí parar justamente quando você encontrar o elemento. Ou aqui no caso do exemplo busca 2, eu faço uma condição de repetição mais prolixa, mais detalhada, em que eu deixo explicitamente aqui a operação de comparação sendo feita dentro do comando for, e aí se eu encontro, eu modifico essa variável booleana aqui que controla a condição de repetição. Então, dessa maneira eu consigo fazer a pesquisa também aqui, do valor de chaves, verificar se ele é igual a uma das posições do vetor lista e imprimo o resultado. Vamos primeiro compilar essa primeira forma de aplicar a busca sequencial e executar também. Mais uma vez, demorando um pouquinho mais por conta do uso da máquina virtual, mas rodou, estamos aqui. Vamos lá então digitar uma lista aqui de números inteiros. Já digitamos 3, 6, 7, 8, 9, só falta um. Então, vamos procurar, por exemplo, primeiro vamos fazer uma pesquisa com sucesso aqui. Então, 199 está presente na lista, então a pesquisa foi bem sucedida. Agora vamos compilar e executar outra forma aqui e ver como ela se comporta. Na verdade, vai se comportar de forma idêntica. Vamos aguardar mais uma vez a compilação. Muito bem, então vou digitar agora uma lista de números. Digitei, agora vamos digitar um número que não está presente na lista, por exemplo, o 123. E aí ele varreu toda a lista, obviamente não encontrou igualdade, portanto indicou que não está presente na lista o elemento. Então é isso, esses são os exemplos que vocês acabaram de ver de aplicações de vetores. Claro que existem milhares de outras aplicações e outros exemplos que vocês verão também ao longo desse curso, mas também em outras situações vocês irão se deparar. Essas são algumas primeiras ideias de se utilizar vetores e vamos seguir com o tópico no próximo vídeo, daí agora falando sobre matrizes. É isso aí, então encerramos por aqui e até o próximo vídeo.